Vamos lá ao capítulo 3, já vimos um pouquinho do 2, aí relembramos os conselhos de Davi, as pessoas que eram perigosas, que poderiam desestabilizar o reino de Salomão, e no finalzinho o reino estava sob o domínio de Salomão. Nós vamos ver outros versos aqui que ele diz assim: estava em paz, né? Não tinha inimigos, não tinha preocupações, estava em paz para poder fazer o reino crescer e unificar bem todo Israel. O capítulo 3 começa falando uma coisa que Deus não tinha orientado, isso saiu caro para Salomão, porque ele continuou fazendo isso, a respeito do casamento. As alianças eram comuns naquela época, os reis se casavam e tinham seus haréns com várias mulheres de diversas nações para que pudessem ter boas relações com essas nações, comerciais e até de guerra, de proteção e tudo mais. Salomão toma uma decisão e o que escreve o livro de Reis, os livros, né, de Reis, não se preocupa muito e não dá muitos detalhes nessa informação. Capítulo 1 do verso 3, assim: Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito. Essa era uma época em que o Egito não estava com a sua força total, havia muitas dinastias e tal, ele estava bem enfraquecido. E Salomão se aparentou de que maneira? Se casou, tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, a casa do Senhor, e a muralha na roda de Jerusalém. Bom, essa é a única informação do casamento, vai aparecer o nome, ou vai aparecer a situação, não o nome dela, mais para frente, quando infelizmente Salomão toma uma outra direção na sua vida, mas a informação que se tem dessa esposa é bem pequena, talvez o que muitos acham, porque ela se converteu, ela adorava o Deus de Israel e dessa forma ela estava cumprindo ali o papel de esposa e esposa do rei e não criando situações ruins em relação à religião por ali. Não há nenhuma informação aqui que ela tenha feito alguma coisa ou continuado, como outros reis, né, que se casaram, continuado a adorar os seus deuses. Não há pelo menos nenhuma informação. Mas a ordem de Deus era clara: vocês não devem se casar com os filhos dessas nações aí, e eles também não devem se casar com os filhos de vocês. Então, ponto final. Por quê? Porque eles trariam todo esse legado espiritual, toda essa força espiritual na adoração de outros deuses e vão enfraquecer a fé de vocês. Há um texto na Bíblia também que diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Esse texto do profeta menor, nós vamos chegar nele daqui a um tempo, alguns meses, mas esse texto ele tem uma força muito grande, né? Um reino dividido não prospera. Duas pessoas que não combinam vão andar juntas, vão chegar onde, né? Nós temos hoje, infelizmente, uma quantidade muito grande de divórcios, muito grande, né? Pessoas se separam, já se casam com a possibilidade, né, até que o divórcio os separe, né? Não até que a morte os separe, mas até que o divórcio os separe. São pessoas que têm as suas vidas, que não se misturam. Um pouco de cada um tem que se misturar ali. Não é? É impossível que você se case com alguém e permaneça como você sempre foi. Tem que haver uma vontade para se misturar ali. Um pouco de mim vai para você, um pouco de você vem para mim e nós vamos criar aí uma nova identidade. A família, sem perder a identidade pessoal, claro. Mas nós temos que ter alguma coisa no comum. Então, duas pessoas que não querem isso não vão conseguir andar juntas. Então, houve um conselho de Deus para isso. Mais para frente, Salomão extrapolou essa questão, nós vamos ver ali. Mas aqui, aparentemente, embora estivesse fazendo uma coisa que Deus não queria, esta mulher não lhe atrapalhou, pelo menos por aqui. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios nos altos. Quer dizer, o povo estava acostumado porque não havia um templo, né? Havia um tabernáculo móvel no deserto. Depois que a arca entrou em Canaã, eles fizeram lá alguns arranjos, mas não havia um templo propriamente dito nesse sentido. E o povo começou a adorar nos altos. Vamos dizer que eles não tinham um lugar específico para adorar e tinham que adorar quase que lá no sistema patriarcal, né?
os altares que eram feitos em vários lugares para se adorar a Deus, imolar o cordeiro, que era o centro aí de toda esta visão do santuário, de todo este ritual do santuário. Bom, aqui temos o povo adorando nos altos, e havia leis expressas para que eles não fizessem isso, para que eles tivessem pelo menos um local mais próximo, ali de onde estava a arca, ou que não fossem nos altos, porque era um lugar perigoso, eles podiam se acostumar, encontrar os outros altares, os outros adoradores de outros deuses, sacerdotes e sacerdotisas, e se afastarem dos propósitos de Deus. Então, entretanto, o povo oferecia, verso 2, sacrifícios nos altos, porque até aqueles dias ainda não tinha edificado a casa em nome do Senhor. Tá? Havia um perigo de se misturar, não é? E misturar os deuses daquela época com o Deus verdadeiro. Muito cuidado com os lugares que você vai. A gente diz, não, nada me afeta. Não, afeta. Pergunte a uma pessoa que deixou de beber, né, a um alcoólico, né, que agora está vencendo cada dia, se ir a um bar onde ele estava acostumado a beber é uma coisa apropriada. Não é. Então, escolha os lugares onde você vai. Nós não somos impenetráveis. As coisas se comunicam conosco. Então, os lugares também vão fazer parte daquilo que eu sou, daquilo que eu serei. Bom, duas coisas acontecem aqui extraordinárias que vão evocar a sabedoria de Deus e a humildade de Salomão agora como eleito rei. Ele se casa, havia problemas de lugares ainda para adoração e Deus lhe pergunta se o que você quer, né? Pode me pedir que eu vou te dar. É como, hipoteticamente, né, você achasse uma lâmpada do gênio, isso não existe, evidentemente, e esfregasse ali na lâmpada e saísse um gênio e disse, olha, você pode ter um pedido para mim. Alguns pensam assim, bom, um pedido, então eu quero ter mais 3, esse é meu pedido. Então aí aumentam os pedidos. Mas isso não existe. É como jogar na loteria, não é? O prêmio está acumulado em 3 milhões, etc. e tal. E você já começa a pensar, se eu tivesse os 3 milhões e tal. Muita gente diz assim, se eu tivesse os 3 milhões, eu daria metade para a igreja e o resto ajudaria os pobres e faria isso, faria aquilo, né? Mas não existe essa lâmpada mágica e essa questão da loteria, às vezes milhões de pessoas jogam, uma só ganha, é uma coisa muito improvável. E há pessoas que se juntassem o dinheiro das loterias e dos jogos durante toda a vida, talvez conseguiriam comprar aquela casa, aquela viagem, aquele sonho que nutriram esse desejo de jogarem para ter alguma coisa. Então, isso é uma questão muito improvável. Mas Salomão teve, de fato, o Deus verdadeiro dizendo para ele, pode pedir que eu vou lhe atender. Bom, pode passar muita coisa na sua cabeça, né? Ele era um rei, bom, ter poder, ter um exército maravilhoso, ter cavalos e ter carros para que esses cavalos possam puxar, armas de guerra, as mais sofisticadas, eu quero ter dinheiro, eu quero ter ouro, uma mina que tenha muito ouro, que tenha tudo ali que eu possa... Ele poderia pedir uma porção de coisas, né? Estabilidade do reino, paz e tal, etc. Mas ele não pediu isso. O pedido de Salomão foi extraordinário. O pedido de Salomão foi talvez aquele, não sei se nós todos faríamos, né? O que você pediria se Deus lhe dissesse, pode pedir qualquer coisa? Saúde? Casamento? O que você pediria? O verso 7 diz, agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo no lugar de Davi, eu não passo de uma criança. Verso 7, hein? Eu não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não posso contar. Agora ele faz o seu pedido no verso 9. Olha que pedido interessante, eu gosto muito desse capítulo. Dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Olha que pedido extraordinário. Pois quem poderia julgar este povo? Essas palavras agradaram ao Senhor. Ele pediu sabedoria. Ele pediu para discernir entre o bem e o mal. Que coisa extraordinária aqui, não? Esse seria o seu pedido? Eu quero ser uma pessoa sábia.
Eu não quero ter o conhecimento do mundo todo. A internet, o celular na mão, parece que faz a gente ter mais informações do que poderia suportar, não é? Muita informação, as pessoas estão depressivas porque tem informação demais. Acontece alguma coisa no Congresso Nacional, nós já sabemos. Lá no país, lá distante, acontece um sequestro, a gente já fica sabendo. Né? O cantor tal, o político tal, o vizinho, etc. E alguém morreu, alguém fez isso. Então, as informações são muito rápidas, muitas informações. Isso não é sabedoria. Isso é acúmulo de conhecimento. Sabedoria é entender o bem e o mal e poder escolher o bem. Isso é sabedoria. Sabedoria é escolher o bem. Já há algum tempo, uma pessoa me procurou dizendo, olha, eu vou me casar, você está convidado. Eu falei, que bacana. Quando você vai se casar? Daqui 1 mês. E como é que foi? Como é que você conheceu? A pessoa já tinha uns 38, por aí. Como é que você conheceu? Conheci no ônibus. E quanto tempo você está namorando? 1 mês. Poxa, 1 mês, vão se casar daqui 1 mês. A gente não pode perder tempo e tal. Eu falei, tá bom, mas e como é que vocês vão viver? Trabalha do quê? Onde você... E começou a me contar um pouco a história dele. O rapaz bebia, o rapaz não trabalhava, morava no fundo da casa da mãe, tinha 2 filhos, a esposa tinha abandonado e tal. E eu falei, puxa, mas você esperou tanto tempo e escolheu isso para casar? Alguém que não trabalha? A pessoa achou que eu estava ofendendo e foi embora e disse, não converso mais com o senhor. 6 meses depois eu a encontro e ela diz, pastor, o senhor tinha razão. Ele não tinha esposa com ele porque ele batia na esposa, ele batia em mim e tudo aconteceu assim. Por que isso para tomar uma decisão dessa, você precisa ter sabedoria. Não só a vontade de se casar, não é? Se a pessoa bebe, não trabalha e tal, eu tenho a possibilidade de dizer, não quero me casar com essa pessoa. Olha, esse emprego é assim, assado, mas você tem que mentir, você tem que fazer... Bom, sabedoria me diz assim, não, eu escolho o bem, não quero o mal. Desta forma, Salomão pede sabedoria. A melhor coisa que ele poderia pensar. Então, veja só o que Deus responde lá no verso 11. Já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Verso 13 agora. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os dias. Se andares, olha o se aqui, porém, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. É condicional, né? Todas as promessas de Deus são condicionais. Aqui Salomão está recebendo um plus. Deus disse, bom, você vai ter o que você pediu. Você vai ter entendimento, sabedoria, mais do que todos, ninguém vai se igualar a você. Mas eu vou te dar mais, eu vou te dar a glória, eu vou te dar o respeito, eu vou te dar a riqueza também. Mas lembre-se, se você andar nos meus caminhos, como andou Davi, se você guardar os meus estatutos, eu vou prolongar os seus dias. Quer dizer, essa promessa é condicional. Todas as promessas de Deus são condicionais. Claro, não é? Vou te abençoar, vou te dar saúde, mas comeu mal, reagiu mal diante do sono, dos exercícios, do beber água e do descanso, já disse o sono, né? Se agiu mal, tem um preço. O corpo vai cobrar, não é? Claro, você no trabalho não foi honesto, você fez coisas que não devia fazer e tal. Bom, você vai ter uma consequência nisso. E aparece essa linda história, eu quero que o nosso editor coloque uma imagem de Salomão recebendo 2 mulheres, elas deviam ser prostitutas, e que estavam à noite na casa, 3 dias tinham nascido os bebês, né, de cada uma delas, o bebê de uma morre. E o que ela faz? Ela troca os bebês, né? Coloca o morto nos braços da outra e pega o vivo. De manhã ela diz, esse não é meu bebê. E a situação foi tão grave que foi parar nas mãos do rei. E o rei decide de uma maneira maravilhosa, pode cortar a criança no meio. A verdadeira mãe disse, não, dê a criança para ela. E Salomão disse, não, devolva para a primeira aqui.
porque esta é a mãe, a verdadeira mãe. É aquela que não quis, as mães amam, né? E aquilo se espalhou por todos os lugares, a sua sabedoria. Vamos pedir o mais precioso dom de Deus, a sabedoria, o discernimento. Vamos orar nesse momento? Pai bondoso, nós te agradecemos pela bênção desta história. Salomão poderia pedir tantas coisas, pediu sabedoria, que hoje peçamos também isso, para discernir entre o bem e o mal. Obrigado por essa história linda também dessas duas mulheres, o amor de mãe aí vencendo e a sabedoria de um rei que decidiu colocar a vida nas tuas mãos. Senhor, que possamos fazer isso também, colher as consequências boas que o Senhor tem para nos dar. Fica conosco, dá-nos um feliz dia por Jesus. Amém.